Olá, girassóis! Hoje, como prometido, a gente vai conversar um pouquinho sobre a virtude da modéstia. Mais propriamente, como eu comecei a viver esta virtude na minha vida. Eu não preparei um roteiro para esse vídeo, eu quis mesmo que eu viesse aqui, sentasse e ficasse conversando com vocês, né? Relatando bem como foi o início da modéstia para mim. Eu comecei a viver a modéstia quando eu conheci a total consagração à Nossa Senhora. Eu conheci pela internet, né? Eu comprei o tratado e também comecei a pesquisar sobre, né, pessoas que eram consagradas, porque às vezes a gente pensa que a vida delas é completamente diferente, né, fora do normal. Comecei a ver que várias meninas, quando eu falo meninas, eu tô querendo dizer moças, mulheres, meninas também, né, senhoras, tudo no geral, se vestiam de uma forma um pouco diferente, né, e eu ficava assim, nossa, que diferente, né, que bonito, eu achava bonito, eu achava bem bonito, mas eu achava tipo assim, nossa, que coisa mais elegante, né? Eu achava que era um pouco, como é que eu vou dizer? Um pouco exagerado. Tô sendo bem sincera, eu achava muito exagerado. Depois, tendo assim, né, pesquisando bem, eu comecei a ver que várias meninas não usavam calça. Então eu peguei e falei assim, nossa, mas não usa calça? Como assim? Por quê? Porque assim, eu de fato não tinha consciência que eu tenho hoje do que a calça significa, do que a calça é, né? Então eu via as meninas usando só saia, eu falava assim, pra que isso? Porque na minha consciência, né, na minha visão de mundo, quem usava só saia era protestante, né? Então eu não tinha, né, esse conhecimento. Daí eu comecei a ver as meninas e falava assim, ah não, eu posso, né, melhorar a minha vestimenta e tal, mas usar só saia, eu não consigo. Eu sei que eu não consigo, porque, pra quem não sabe, eu uso só saia hoje, tá, gente? Eu vou chegar nessa parte. Mas quando eu comecei a ver as meninas assim, eu falava, não, capaz que eu vou usar só saia, que isso, né? De jeito nenhum. Onde que eu vou arranjar tanta saia? Como é que eu vou viver só de saia? Né? Como é que eu vou fazer as coisas na prática só de saia? Porque eu acabava tendo a ideia de que saia era uma coisa que não facilitava, né, a vida. Tipo, algumas coisas do tipo agilidade, entende? Como é que eu vou me movimentar só de saia? Fazer afazeres, né, mais práticos, assim. Na minha ideia, isso não era possível. Então, eu já descartei isso daí. Eu me lembro bem, eu falei assim, não. E foi uma decisão, sabe? Eu falei assim, não. Eu vou me vestir melhor, mas eu não vou usar só saia. Olha isso, gente. E eu tinha tomado a decisão de não praticar a virtude da modéstia de forma completa. E isso já era um impedimento imenso, né? Mas, o que eu fiz? Eu falei assim, né, dá pra eu pegar algumas coisas. Então, né, estava antes da minha consagração, eu me consagrei no centenário de Fátima. Olha essa data, gente. Muito presente de Nossa Senhora eu ter me consagrado justamente nessa data. 13 de maio de 2017. Bem, então um pouco antes, né, no começo do ano, eu comecei a conhecer, né, e tal, li o tratado. E eu me lembro de uma parte do tratado que estava escrita a palavra modéstia, sabe? E eu fiquei tipo, mas o que será que é isso mesmo na prática, né? O que é isso exatamente? E comecei a procurar definições assim, mais não da modéstia o que vestir, mas a modéstia assim, que atitudes eu precisaria ter para viver a modéstia dessa forma, né? Daí eu comecei a falar, não, eu vou viver as outras partes e deixa, né, deixa a minha calça jeans em paz. E prossegui nessa ideia maluca.
Daí tá, a minha consagração aconteceu. Pra minha consagração, o que que eu fiz? Eu falei, ai não, mas a consagração é um momento tão importante, né? É algo tão especial, eu quero usar saia na minha consagração. Olha. E daí eu peguei e falei, mas eu não tinha uma saia assim, sabe? Tipo, uma saia bonita de consagração, entende? Eu tinha pouquíssimas saias e não tinha uma saia assim toda do jeito que eu queria, né? E daí eu falei assim, vou fazer uma saia, né? Eu sou muito assim das gambiarra. Então eu falei, vou dar um jeito, vou fazer uma saia. E eu achei aqui em casa um tecido que a minha mãe tinha de quando ela era solteira ainda. Tecido muito antigo, mas ele tava, tipo, inteirinho, sabe? Muito bom o tecido, sabe? Não tô chamando minha mãe de velha, tá? Mas é que o tecido durou bastante. E daí eu peguei o tecido e falei, vou fazer uma saia. O tecido eu não gostava muito, né? Não me era assim um tecido tão... Não sei, eu acho que não combinava comigo. Hoje eu uso a saia até hoje, tá? Normalmente. Mas eu via o tecido assim como não combina comigo. Eu tinha um estilo muito mais assim, largado, mais despojado, sabe? Assim, eu não era muito toda delicada, sabe? Mais feminina. Eu me lembro muito que eu usava sempre aquelas camisas mais abertas, assim, sabe? Mais, tipo, mais básica, assim, sabe? Meio despojada. Então eu tinha muito mais esse estilo. Ainda tenho um pouco, mas agora eu tendo mais a usar esse estilo também de uma forma um pouco mais feminina, mais delicada. Então, eu tinha esse tecido, né? Eu vou colocar uma foto para vocês verem a saia. Eu comecei a montá-la, procurei, né, coisas na internet e tal, e falei, eu não tenho máquina, né? Mas isso não era um problema para mim. Eu comecei a procurar coisas na internet, já peguei o tecido, cortei todo, comprei um zíper, fiz a saia, costurei todinha ela na mão. Até hoje ela está costurada na mão. Ela foi super resistente, né? Fiz pontos bem pequenininhos, deu super certo. Usei a saia na minha consagração e, tipo, eu tava me sentindo linda aquele dia. Me consagrei, graças a Deus. E depois disso, Nossa Senhora começou a trabalhar pesado em mim, né? Então, tipo assim, eu comecei a me sentir sempre mais desejosa de usar saia. Mesmo que antes da consagração eu tivesse falado, não, eu vou vivendo a modéstia, né? Mas assim, não vou vestir essa saia, como se isso fosse possível. Mas, isso pode gerar um pouco de conflito, né? Porque tem muita gente por aí que acha que dá para viver a modéstia sem se vestir modestamente, o que não é possível, gente. A modéstia é uma virtude prática, né? Não tem como falar, eu vivo a modéstia no interior. Tá doido? O que é isso, né? Gente, enfim, esse é um assunto para outro momento, né? Mas eu continuei, né, com essa ideia de que ia continuar usando calça, mas ia viver a modéstia de uma forma mais teórica. E mesmo com essa ideia, Nossa Senhora foi trabalhando em mim e eu comecei a sentir a vontade de usar saia, sabe? E eu não tô dizendo assim que é um sentimento tipo assim, eu queria tanto usar uma saia, não isso, mas que Nossa Senhora ia dando ali os sinais, sabe, assim, os toques dela. Às vezes eu via alguém e falava, nossa, que bonita, e aquela pessoa tava de saia. A feminilidade das pessoas, né, se revelavam mais quando as pessoas, as moças, né, usavam saia. Então eu comecei a ficar muito atraída por isso, né. Comecei a racionalmente observar isso e falar, nossa, é verdade. Eu me lembro que a última calça jeans que eu tinha comprado, e eu me lembro que eu comprei ela no mesmo dia que eu comprei o tratado. No dia que eu comprei o tratado, eu comprei uma calça jeans. E aquela calça jeans, ela era a calça mais justa que eu tive na minha vida. Na vida, sério. Ela era uma calça muito justa. Ela era até difícil de passar pelo pé. Quando eu vestia a calça, sabe assim, o calcanhar era difícil de passar. De tão justa que a calça era. E eu vestia ela e eu ficava desconfortável. Eu vestia ela e falava assim, nossa, mas parece que tá tudo à mostra aqui. E
juntava realmente, né? Uma calça jeans justa é praticamente tinta jeans, tinta azul no seu corpo, como se estivesse sem roupa, né? Porque marca muito, né? Mostra de fato as suas curvas, né? Então, eu comecei a me sentir extremamente desconfortável com aquela calça. E eu comecei a diminuir o uso daquela calça. E daí, tipo, usava calças um pouco mais larguinhas. E daí as calças mais larguinhas, daí tipo também, eu falava, nossa, mas tá meio larguinha, mas tá meio masculina, né? Porque calça feminina larga fica estranho. Fica muito estranho. Daí eu ficava tipo, mas não tá muito bom também, né, e tal. Então eu comecei a entrar numa crise de aparência, de roupas, né? O que acabou me fazendo entrar nessa transição de guarda-roupa, né? E eu comecei a vestir calças. Eu tinha 2 calças que eram calças flare. Antes, né, da modéstia, eu usava muito calça flare, né? Aquela calça que ela vem fechadinha até o joelho, depois ela abre assim, né, fazendo como se fosse uma cortininha, assim, como se fosse um godê na canela. Eu gostava muito desse tipo de calça, né? Como eu disse, eu tinha um estilo aí mais despojado, mais básico, largadão. Não no sentido negativo, entende? Mas assim, despojado. E eu usava muito essas calças antes, e eu comecei a usar essas mesmas calças, né? Que elas tinham mais uma abertura ali, e elas não eram tão justas como a calça skinny, né? Que é aquela toda fechada. Então eu comecei a usar mais as calças flare, e que eu já usava antes, mas eu comecei a usar só elas, entende? Eu meio que larguei as outras calças skinny. E comecei a usar sempre blusa compridinha. Então, tipo assim, eu não usava uma blusa que ficava na cintura da calça. Não, eu usava sempre blusa bem compridinha pra tampar ali o bumbum e a área pélvica. Então, eu comecei a usar sempre blusinha assim. Sempre. Eu já tinha essas blusinhas, como eu disse, né? É preciso deixar claro uma coisa aqui. Eu não era aquela pessoa que vestia decotão e mini saia, tá? Eu sempre tive um pouco de pudor em relação a isso. Mas eu usava calça, usava umas blusinhas meio transparentes às vezes, né? Usava blusa sem manga, raramente, porque eu sempre gostei de manguinha, né? Meio que um gosto pessoal. Mas usava blusa sem manga às vezes, shorts, usava shorts, então, né? Tinha ali essas coisas. Usava saia, como é que chama? Ai, gente, até parece que eu não sei o nome da saia. Saia lápis, né, que é aquela bem fechada, assim, grudadinha. Usava também. Então, quando eu comecei a perceber esse desconforto, comecei a usar mais as calças flare e blusinha compridinha. Tá, fiquei assim, né, indo por esse caminho. Eu já usava esses looks antes, mas comecei a usar só esses looks. Então eu comecei a descartar umas coisas ali no guarda-roupa, né? Ah, essa calça é muito justa, vai embora. Ah, essa blusa é muito transparente, vai embora. Comecei a separar, né? Dentro do guarda-roupa mesmo, nem às vezes ficava assim, mas quem sabe um dia eu vou usar, mas quem sabe numa ocasião. Você vê, né, que a decisão já ainda não estava tomada. E daí fui largando e tal. Nesse período, eu comecei a procurar no meu guarda-roupa alguma coisa que seria, digamos assim, o exemplo máximo da modéstia, que pra mim, lembra, né, aquela ideia que eu tinha tido, seria usar saia. Mas mesmo eu falando, eu não vou usar só saia, eu queria usar saia para ir na missa. E daí eu comecei o quê? Naquela época, eu tinha a oportunidade de ir na missa todo dia, né? Eu tinha missa diária. Então eu pegava e fazia o quê? Eu ia de saia sempre no domingo. Durante a semana eu, né, usava ali saia com blusinha comprida e tal. E no domingo, saia, vestido, seja o que for, mas toda linda, né? E daí eu comecei a falar assim, nossa, mas durante a semana eu fico usando essas calças e tal, vou tentar mais um dia. E comecei na quarta, então na quarta e no domingo, eu usava saias, vestidos para ir à missa. E tipo, ia sobrevivendo, né? Tipo, a gente acaba criando sendo criativa, né? Pra poder inventar looks diferentes, fazer combinações e tal.
Você vê, né, que isso até ajuda a criatividade da mulher. Porque quando uma mulher veste calça, é tipo, ela veste calça jeans e bota uma camiseta, veste calça jeans e coloca uma blusinha de qualquer cor, né, que combina. Porque a maioria das calças jeans são, tipo, azul escura, jeans preto, né, então é muito mais fácil, mais... É até meio preguiçoso, né, tipo, muito simples, né. E quando a mulher veste saia, né, já tem várias outras cores, várias opções, marcar a cintura, né, tem muitas maneiras. Então eu comecei a trabalhar isso e acabei gostando da coisa, né? Só que assim, eu não tinha tanta saia, né? Eu acho que eu tinha umas 2 ou 3 saias e na verdade eu devo ter elas até hoje. E eu comecei a usá-las nesses dias, né? Domingo e quarta, até que teve uma mulher, amiga da minha mãe, que deu umas roupas de presente pra gente. Pra gente, digo pra mim e pra minha irmã, né? Nós temos o hábito, nós geralmente ganhamos roupas, né? Roupas usadas. E a gente não tem problema nenhum com isso, a gente gosta muito. Então, tipo, se você quiser me dar roupa, pode mandar sacolas. A gente gosta muito. As que não servem pra gente, a gente passa, né? Doa pra outras pessoas. E as que servem, né? A gente cata tudo, né? Dá um jeitinho. Mas eu me lembro que no dia que essa sacola chegou, eu fiquei assim, ai meu Deus, tomara que tenha saia, tomara que tenha saia. Olha só como Nossa Senhora trabalha. Eu, que antes da consagração, tava ali, ó, pensando, não, usar só saia, muito exagerado e tal. E quando as sacolas chegaram, eu falei, nossa, tomara que tenha saia, tomara que tenha saia. Eu me lembro que nessas roupas não tinham muitas saias, mas tinham uns vestidos. Que eu me lembro de cabeça agora, tinham 2 vestidos. E esses 2 vestidos, eles eram não modestos, sabe? Eles não eram modestos por quê? A parte de cima deles era bem aberta, tipo alcinha assim, sabe? E eu falei, não vai dar pra usar. Mas eu falei, vou pegar e tentar fazer uma saia. Gente, isso é a melhor coisa. Quer dizer, não é a melhor coisa, mas é uma boa coisa. Vocês peguem essas roupas que às vezes vocês veem e falam assim, nossa, mas não é modesto, e tentam transformar em coisa modesta. Isso é, gente, é fundamental para quem está começando a modéstia, porque a gente vai adaptando e consegue fazer muita coisa. Então, eu peguei, né, essas roupas e cortei a parte de cima, né, que era toda aberta, e peguei a parte, tipo assim, começava aqui embaixo. Eu tenho um vestido específico que ele era assim. Ele era de alcinha e daí bem aberta assim. E tipo, né? Nas costas a mesma coisa. E daí começava aqui embaixo a abertura do vestido assim, né? Mais rodadinho. E daí eu cortei a parte de cima, joguei fora. E peguei a parte que começaria aqui, coloquei na cintura e comecei a usar como saia. Né? Não precisou fazer grandes ajustes. Precisei dar uma apertadinha, né? E cortar essa parte de cima e comecei a usar como saia. O outro vestido, eu já postei ele no Instagram, contando mais ou menos como foi a coisa. Ele é um vestido de golinha fechada. Eu tô batendo no microfone, né? Ele é de golinha fechada assim, mas ele é todo aberto aqui assim, ó. Extremamente cavado, assim, sabe? Tipo, mostra tudo aqui assim, sabe? Então eu peguei e eu dobrei ele e comecei a usar ele como saia. Mas eu deixei a parte de cima porque com o casaquinho dá pra usar também. Mas se às vezes vocês tiverem um vestido desse estilo, dá pra cortar a parte de cima e usar só a parte de baixo como saia. Então eu ganhei 2 saias, né, digamos assim. Eu tinha mais uma saia longa e eu peguei uma saia longa que era preta da minha mãe. Essa saia longa preta eu usava pra tudo, porque era preta, né, então combinava com um monte de coisa. Tá aí. Eu me virei desse jeito. Eu falei, e quando essas roupas chegaram, eu fiquei tão feliz que eu falei assim, agora vai. E tipo, eu tomei a decisão, eu falei, agora vai. Agora eu vou vestir só saia. E tipo, avisei minha mãe, avisei todo mundo que eu só ia vestir só saia, que eu tava começando a modéstia de verdade. Isso foi no dia 26 de julho de 2017. Maio, junho, julho. 2 meses e pouquinho depois da minha consagração. Eu tinha tomado a decisão de que não vestiria mais calças jeans, de que ia, subir na bicicleta e pedalar até o final da vida, Então,
E essa é uma referência ao vídeo anterior, que eu espero que vocês tenham visto. Se não viram, vão lá assistir. Então, eu comecei a, de fato, largar as calças, né? Não vestia. O que eu fazia? Eu tinha que vestir em casa, né? Porque não tinha nem meia dúzia de saia, eu acho que eu tinha 4. Porque eu tinha ganhado 2 e tinha 2 antes. Não. Eu tinha 2, tinha ganhado 2, mas tinha um vestido em casa que ele era igual esse outro que eu falei, todo aberto em cima e não dava pra usar. Mas eu peguei, cortei a parte de baixo e usei como saia. Então, tipo, eu tinha 5 saias. Se eu não me engano, não é 5. Talvez tenha tido alguma outra por aí, mas eu não me lembro de ter tido mais. Então tá, 5 saias. Eu tinha que fazer look pra vida inteira, né? Tipo, com 5 saias pra todo dia da semana. Mas eu falei, em casa eu vou ter que usar calça, né? Porque não tem como, né? Então, continuei usando calça, shorts em casa, né? Daquele jeito, como eu comentei, né? Com blusinha mais comprida e tal. E foi seguindo, foi seguindo, foi seguindo. Eu comecei, então, a focar mais nisso. Então, se eu ia comprar uma roupa, o que raramente acontece, né? Porque eu já falei, a gente ganha roupas, então a gente usa o que ganha, né? Dá uma adaptada. E às vezes a gente compra, e quando compra, a gente compra mais camisa, camiseta, né? Coisas assim. E eu tô dizendo isso não porque, tipo assim, eu tinha dinheiro, tipo assim, sei lá, aqui, R$ 1.000. Comprar todas as saias que eu preciso, gente. Quem tem condição para isso, claro, faça, né? Se você tem dinheiro suficiente para comprar a saia, tipo, toma a decisão, arranca as calças do guarda-roupa, compra a saia, coloca a saia lá e só usa a saia. Perfeito. Coisa maravilhosa, né? Agora, eu não tinha como fazer isso, né? Então, eu peguei e falei, vou, né, me adaptando. Eu me lembro que depois disso, eu pedi para minha mãe comprar uma saia para mim, que ela era uma saia, como que chama? Gente, tô esquecendo tudo hoje. Plissada, era uma saia plissada preta, mas o tecido dela é bem grosso, sabe? E um plissado assim, bem quadradão, ela até me deixa mais gorda, sabe? É um plissado bem quadrado. E eu usava ela mais nas missas, porque era um plissado, né? Era bonita e tal. Mas assim, demorou, sabe? Até eu comprar essa saia. Daí tinha 6 saias. Dava pra ir se virando, né? E tal. Depois, eu mesma comprei umas saias que eu vi numa loja, tipo assim, eu passei na frente da loja e tinha tipo saias assim, penduradas. E era R$ 50 cada saia, R$ 50 cada saia. Daí eu comprei 2, então, né, já foi aumentando aí o esquema. E eu comecei a fazer saia também, né, comprar tecido, fazer, comprar tecido, fazer. E foi aumentando, né, o esquema. Toda roupa que a gente achava que dava para remendar, remendava, né? Eu vou até trazer alguns vídeos para vocês de como reaproveitar algumas coisas. Eu fiz calça virar saia, né? Fiz macaquinho de shortinho virar saia. Tipo, cortei a parte de cima, dividi a parte de baixo dos shorts, peguei a parte de cima, costurei na parte de baixo e virou uma saia, sabe? Coisas assim. Porque a gente tem que usar a criatividade, né? Deus deu pra gente essa capacidade e as mulheres são criativas. São muito criativas. Então a gente tem que usar isso a nosso favor. E tipo, assim as coisas foram aumentando, né? Eu não comprei muitas saias, né? Como eu já falei. Que eu me lembre agora, teve essa preta que a minha mãe comprou, que era plissada. Depois eu comprei mais 2. E, tipo assim, isso daí, nos primeiros 6 meses, eu vivi com... Quantos que era? 6, 7, 8. 8 saias. Né? Nos primeiros 6 meses. 8 saias. E, tipo, a gente vai combinando, vai revezando e tal. E deu pra ir muito bem. E daí, né, tipo, as pessoas foram dando roupa, a gente cata saias, né? Eu falo a gente agora porque a Caísa, depois que eu comecei a modéstia, né,
começam a influenciar, né? Depois eu comecei a viver a modéstia depois de uns 3 meses, eu acho. 3, 4 meses. Ela começou em outubro. Julho, agosto, setembro, outubro. 3 meses. Eu sou ruim de matemática. 3 meses depois, ela começou também. Então, tipo, a gente ficava, né, nesse meio procurando as coisas e sempre pegando roupas para transformar em saias, vestidos, coisas assim. E daí a gente foi seguindo, né, e hoje a gente tem um pouquinho mais de liberdade, né, para usar determinadas roupas, porque a gente já sabe, né, tipo assim, se vai comprar uma coisa, a gente não vai comprar uma calça, não passa pela cabeça da gente comprar uma calça. Então a gente compra a saia. Vai comprar uma blusinha, você já pensa, mas essa blusa não vai combinar com saia nenhuma. Então não vai comprar aquela, né? Compra uma blusa mais com uma tonalidade, com uma cor que já vai combinar com as outras saias. Então a gente vai se adaptando, né? Vai se endireitando e fazendo as coisas caminharem. Bem, então esse foi todo o processo que eu comecei na modéstia. Coisas assim que me ajudaram muito, né? Não exatamente na vestimenta, mas que me ajudaram a pensar sobre e perseverar na decisão, foi entender algumas coisas, né? Porque não adianta você pegar e falar assim, vou viver a modéstia, mas você nem sabe o que é, começa a usar saia, porque todo mundo tá usando saia, e você não sabe o significado, não sabe o porquê. E tipo, todo mundo para de usar saia, daí você para de usar saia também, porque você tava seguindo modinha, né? Você tem que entender o motivo daquilo, tem que entender o porquê, tem que, de fato, racionalizar sobre isso, né? As coisas passam pela razão, gente. Vocês têm que pensar um pouco, né? Então, algumas coisas que me ajudaram muito foi entender e observar como isso era mais bonito. E é mais bonito. Eu me lembro de uma vez que eu escutei o Padre Paulo falando assim, contando a história de uma moça que ela tava falando sobre calça, né? Que, mas eu posso usar uma calça que eu consigo ficar feminina assim e tal. Daí o padre pegou e falou assim, então por que você não casa de calça? Não, e tal. Tipo, é lógico que uma pessoa não vai querer se casar de calça, por quê? Porque a calça não é tão feminina quanto um vestido, quanto uma saia. Então, a roupa que define a feminilidade é uma saia, né? Toda aquela fluidez, né? O balanço. Gente, como mostra a essência da mulher, né? Uma saia, um vestido, aquela coisa mais delicada, mais essência de mulher, né? Então eu comecei a observar isso e entender como era mais bonito e mais exemplo de mulher, né? Tem também a questão de que Nossa Senhora não usava calça. Como seguir o exemplo de Nossa Senhora foi uma coisa importante, né? E eu me lembro, gente, tô falando aqui de coração, eu me lembro da saia que eu fiz para minha consagração. Eu cortei o tecido dela de madrugada. E foi na madrugada antes do dia da consagração. E eu cortei no chão do quarto, né? Aqui no chão do quarto, na parede de lá, tem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. E eu comecei a chorar. Tipo, eu tava cortando no chão a saia e olhando pra ela, comecei a chorar. Porque eu queria me vestir igual a ela. Sabe? Eu queria, de fato, ser moldada por ela. Eu queria mesmo, sabe? Que essas coisas fizessem parte de mim. Mesmo que, quando eu me consagrei, eu não tinha ainda tomado a decisão de que eu ia parar de usar calça. Mas, tá vendo? Nossa Senhora já estava trabalhando ali. Então, isso também foi uma coisa importante, né? Olhar para Nossa Senhora e querer me vestir como ela. Outra coisa foi entender como a sexualidade masculina funciona. Por quê? Um homem, quando ele vê uma mulher com poucas roupas, ele vai se sentir sexualmente atraído por aquela mulher. Não é que o homem não presta ou que o homem é um cafajeste. Não, a biologia do homem funciona assim. Então, quando uma mulher
com um mini shorts, com as coxas todas de fora, senta do lado de um homem, ele vai olhar para aquelas coxas daquela mulher, mas ele não vai pensar, nossa, que mulher virtuosa, nossa, que legal que ela é. Não. Ele vai olhar para aquelas coxas ali como se fossem apenas objetos. Então, eu comecei a perceber que quando eu me vestia com calça, os olhares masculinos, para mim, não eram um olhar de estou olhando para uma pessoa, mas o olhar de olha o que eu posso usar. E não quer dizer que o homem, de fato, vai querer pegar você, mas que ele, o olhar dele para aquilo já é prazeroso para ele. Entende? É aquela coisa. Se você olha para uma mulher com desejo de ter relações com ela, você já cometeu adultério no seu coração. Então, quando um homem estava olhando para minhas pernas, para o meu bumbum, com desejo, ele já estava pecando. Ou seja, quando eu estava vestindo aquela calça justa, aqueles shorts, aquela blusinha meio transparente, eu estava ajudando os rapazes a pecarem. E você acha que eu não ia responder por isso um dia? Então, de fato, é uma coisa complicada, né? Você tá ali seduzindo as pessoas, né? Então, é algo a se pensar, é algo a levar em conta também, né? E ver como funciona a sexualidade masculina. Uma outra coisa é que a sexualidade feminina funciona de uma forma diferente. As mulheres, elas tendem a mostrar. O homem quer sempre ver. E a mulher quer sempre mostrar. Você pode ver que quando uma mulher, ela... É uma coisa que eu analiso, sabe? Quando uma mulher, ela termina um relacionamento, ela começa a postar foto quase sem roupa. Não sei se vocês já repararam isso. Mas isso acontece muito. Por quê? Porque ela tá querendo mostrar ali as coisas. Ela tá querendo atrair os homens. E ela faz isso mostrando. E os homens vendo. Entende? Então, a castidade da mulher, ela está muito mais do que ela mostra. Por isso que uma mulher que não vive a modéstia vai ter muita dificuldade ou não vai viver a castidade. Por quê? Porque a mulher está mostrando, ela está seduzindo, ela está ali, né, usando a essência dela que deveria ser usada para o bem, para o mal, entende? Para fazer os homens escravos de desejos, compreende? Então, é uma coisa muito ruim, muito, muito perigosa, né? Para a mulher e para o homem, porque o homem vai querer ver e a mulher vai querer sempre mostrar. É importante a gente analisar que a modéstia, ela tende a ser mais importante para a mulher, porque a mulher precisa mais desse filtro, né, de se velar, né? Aquela coisa do mistério, né? Escondido, daquela preciosidade que precisa ser guardada. Já com os rapazes, que querem sempre olhar, sempre ver, também acaba sendo mais importante que a mulher esteja ali mais velada, mais vestida propriamente, porque assim ajuda a vivência do homem também. Então a mulher tem uma responsabilidade um pouco maior, como vocês podem ver. A gente é muito agraciada por Deus por ter essas graças, né? Essas maravilhas. Saber que com a roupa que você veste, você pode estar ajudando as pessoas a se aproximarem de Deus. E isso também é ser um girassol, né? Quando você veste uma roupa que leva a pessoa a contemplar mais a Deus, você está mostrando o sol, né? Você está encaminhando a pessoa para os raios de luz, né? É muito interessante isso. Teve uma outra coisa também que eu fiz nesse período de início de modéstia, que foi valorizar mais o interior.
Às vezes a gente acha que a modéstia é apenas exterior, né? Só no que você veste, só na forma como você se porta, mas não, ela é também interior, porque ela parte de dentro, né? Você precisa alimentar a sua alma. E quando eu passei a me preocupar mais com isso, a modéstia também foi consequência, porque eu queria que as pessoas vissem isso de tão bonito que existe dentro da pessoa, né? Nós temos dentro de nós uma complexidade tão maior do que a gente tem por fora, né? A gente é tão profundo, o ser humano é tão maravilhoso, magnífico, e quando a gente vela o exterior, o interior começa a transparecer. E às vezes as pessoas perguntam, o que você leu sobre modéstia? Eu não li nada especificamente sobre modéstia nesse período. Eu buscava ter leituras mais espirituais, e as leituras espirituais, alimentando o meu interior, faziam com que eu me vestisse com mais modéstia, entendem? Então, tá tudo ligado, né? Tudo em conjunto. As pessoas às vezes acham que a modéstia é uma virtude simples, simples no quesito, não é tão importante, não é tão necessária, mas é muito necessária, muito necessária. E você perceber que você não é tão assim, né? A ausência de vaidade, né? Você precisa ter isso na virtude da modéstia, né? Você não tem que ficar se achando tal, né? Por isso que quando a gente vê uma pessoa que ela se veste modestamente, mas ela não vive a modéstia no geral, quando ela se acha superior, né? Sai falando mal do mundo inteiro, fazendo fofoca, fazendo maior auê, você percebe que, nossa, mas e a virtude da modéstia, né? A gente percebe isso também. Por isso, a virtude da modéstia, ela tem que ser vivida como as outras virtudes. Precisa de uma constância, de uma perseverança, de uma firme decisão. Porque se não for assim, as pessoas desistem, a gente joga fora, né? E para finalizar, o último ponto que eu queria trazer é em relação ao abandono nas mãos de Deus. A gente tem uma certa tendência a querer controlar tudo e achar que tudo vai ser do jeito que a gente quer. E nem nas coisas boas é assim que acontece. Quando eu tomei a decisão de que eu ia vestir só saia, lá no dia 26 de julho de 2017, eu não sabia como ia ser, né? Eu imaginava tantas coisas, eu não tenho controle, né? Até hoje, eu não tenho controle de todas as coisas que virão. E se eu começar a trabalhar em um lugar que eu sou obrigada a usar calça? Né? A gente não tem o controle dessas coisas. E se abandonar nas mãos de Deus é a coisa mais importante. Se eu pudesse resumir todo esse vídeo, que ficou bem longo, em uma única coisa, é se abandonar nas mãos de Deus. De fato, se entregar à providência e se entregar ao que Ele quer que você faça. Porque quando eu decidi, eu tinha lá um pinguinho de saia, né? E eu sabia que eu não ia ter como me vestir para todas as ocasiões, em todos os lugares, em todo o tempo, todo dia, com só aquele pingo de saia. Então eu falei, Senhor, eu tenho isso daqui, mas eu vou entregar isso daqui porque eu sei que o Senhor vai cuidar e vai ser do jeito que o Senhor quer. E fui, né? Então, o abandono na providência divina é fundamental, é a coisa mais importante. E se não fosse assim, não valeria a pena, né? Se não fosse assim, não aconteceria, porque Ele que tem o domínio de todas as coisas, Ele que sabe de todas as coisas e encaminha a gente no caminho correto. Então a coisa mais importante para a vivência da modéstia e de todas as outras virtudes
é a entrega à providência, à graça divina. Quando a gente decide firmemente a buscar o bem, e o sumo bem é Deus, quando a gente decide a busca por Ele, todas as outras coisas se tornam pequenas, todas as outras coisas são meio que acessórios, né? Não é fundamental. Porque a gente está buscando o bem, a gente está buscando Deus, e todas as outras coisas vão se encaminhando para isso também. Não sei se ficou alguma dúvida, se alguma parte não ficou bem clara, se vocês querem que eu converse a respeito de algum outro ponto sobre a virtude da modéstia. As pessoas têm muitas dúvidas em relação a como é que eu vou fazer exercício, maquiagem, coisas desse tipo, né? Como é que eu vou na praia? Se vocês quiserem que a gente converse sobre um pouco dessas coisas também, escreve aí embaixo que eu volto aqui e a gente conversa sobre isso também. A virtude da modéstia, ela tem ganhado muito espaço, né? Ela tem surgido várias meninas começando a viver essa virtude. Isso é uma coisa tão boa, tão maravilhosa, mas eu vejo que ainda é muito mal compreendida. Eu me lembro de uma coisa que foi muito bonita. Foi bem no começo da modéstia, assim. Eu tava indo na sacristia, eu acho. Eu tava na igreja, né? Tava dentro da igreja. E eu tava passando assim, e uma mulher, ela pegou e me cumprimentou. Daí eu falei, oi, né, e tal. E daí ela pegou e me olhou de baixo a cima, sabe? E tipo, quando a gente tá começando a modéstia, a gente sabe que isso é normal, né? As pessoas estranham. Dá até pra fazer um outro vídeo só com esse tipo de coisa. Mas eu me lembro dessa que foi o mais importante pra mim. Ela me olhou e tal. E daí eu cumprimentei, né, e tal. E daí ela passou, e daí eu passei. Daí depois, eu ia atravessar a igreja, né? Daí tava fazendo a vênia. E ela voltou e veio até mim e falou assim: mas você se veste tão lindo. Eu acho tão bonito o jeito que você se veste, tão delicada, tão fofa e tal. E me abraçou, e, tipo, me deu um abraço, assim, sabe? Aquele abraço demorado que, tipo, fica segurando, assim. Eu fiquei, ai, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Sabe? Aquilo foi muito importante pra mim. Porque, assim, você vê que é muito mais do que vestir sua saia. É muito mais do que escolher uma roupa pra você vestir. É algo que você, de fato, está levando as outras pessoas a contemplar a Deus com a roupa que você se veste. É importantíssimo isso, né? Você passa uma imagem muito, muito intrínseca de você com o que você veste. Por isso, eu convido você, minha cara moça, minha cara amiga, mulher, menina, senhora, vamos abraçar essa causa? Vamos começar essa virtude? Não vai ser fácil, mas Jesus já disse que não ia ser, né? A gente tem que ter coragem. As mulheres antigamente tinham coragem de tanta coisa. Agora a gente vive numa sociedade tão... não, mas eu não quero. Não, mas eu não tenho direito de vestir calça. A gente pode até falar um pouco sobre a calça aqui futuramente, que ela tem todo um contexto feminista, que é terrível. Mas, por hoje é isso. Eu queria dizer que a minha camiseta linda é da loja Deitiba. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês conhecerem a loja. Bem, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Várias meninas já pediram para mim gravar esse vídeo, né? Pra ver se elas se animam a começar a virtude da modéstia. Eu vejo que às vezes as pessoas ficam assim, mas eu não senti que eu devo começar. Mas eu não sei, eu preciso de um sinal. Gente, para de besteira. É uma decisão, você tem que tomar a decisão. Falar, eu vou começar a virtude e começar a lutar por isso. Não tem que esperar aparecer um anjo, o seu anjo da guarda se revelar para você e falar,
Deus está querendo que você comece a viver a virtude da modéstia. Gente, não é assim que a coisa funciona, né? É óbvio que Deus quer, tá? Então, comece e comece o quanto antes. Eu agradeço a atenção de vocês, né, por esse vídeo, porque ficou bem grande mesmo. Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo. Modéstia não é só saia. Comenta aí, tá bom? Aproveita também, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e deixe seu gostei aí embaixo. Deus seja louvado. Salve Maria!